Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 12 de abril de 2026. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, antigamente chamado de domingo em Albis, porque neste domingo era o domingo que se comemorava aqueles que foram batizados na vigília pascal. Irmãos e irmãs, vivendo estes dias de júbilo da Páscoa do Senhor, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de domingo da Divina Misericórdia. Por meio do encontro com o ressuscitado e do testemunho dos irmãos, somos chamados a reavivar a fé e a manifestar nossa adesão ao Cristo vivo. Deixemo-nos tomar pela alegria pascal e celebremos o mistério da nossa salvação, ouvindo a proclamação do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o corpo de Jesus não estava no túmulo e ninguém o achou. Terá ressuscitado de verdade? Os discípulos da primeira hora viram Jesus e deixaram por escrito o que experimentaram. Disseram que Jesus entrou onde eles estavam reunidos e chamou Tomé para que visse suas chagas e tocasse nelas. Jesus se mostrou misericordioso para com Tomé e para com todos nós. Jesus usou de misericórdia para com Tomé, mas acrescentou uma palavra de admoestação: "Felizes aqueles que não viram e creram." A verdadeira misericórdia é a expressão do amor. Nós não vimos o Senhor, mas o amamos e nele cremos. Na sua misericórdia, Deus nos concede a fé. Caminhamos como quem vê o invisível, tudo se vê na luz de Cristo. Não perca a oportunidade de ser um canal da misericórdia na vida das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, as aparições pós-pascais de Jesus querem firmar os discípulos na fé e na missão. Por isso, Jesus se põe no meio deles para animá-los fervorosamente. Esses momentos sublimes de Jesus ressuscitado entre os discípulos significam também o poder do ressuscitado que é transmitido aos discípulos. Jesus se dá a conhecer, expõe-se diante dos discípulos que estão reunidos no primeiro dia da semana, oferece-lhes a paz, shalom, e os envia em missão. No fato primeiro da aparição pós-pascal, Jesus encontra-se com Tomé e, ao saber que ele esteve entre os discípulos, não acreditou. Será que a fé de Tomé ou da primeira comunidade estava meio cansada e incerta? Certo é que ele tem a coragem de se reaproximar de Cristo e manifestar a sua fé. Meu Senhor e meu Deus, quanto temos de aprender diante dos múltiplos dons que o Senhor nos dá. A palavra de Jesus a Tomé esclarece e fortalece a comunidade igreja. Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. João 20, 28. Jesus vai ao encontro da incredulidade de um discípulo seu. Se são felizes os que veem fisicamente, os que não veem não são menos felizes.
Todos nós temos acessibilidade ao Senhor, basta meditarmos o seu Evangelho, pois ali é Ele mesmo diante de nós. O Evangelho nos toma pela mão e nos leva ao poderio do Senhor ressuscitado. Vivamos, pois, com integridade nossa fé em Cristo ressuscitado, Ele nossa ressurreição e nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, no segundo domingo da Páscoa dedicado à Divina Misericórdia, recordamos que a ressurreição de Jesus representa uma ocasião privilegiada para o reavivamento da fé do seu povo que agora caminha sobre a luz e sobre a força do Senhor ressuscitado. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 9, manifesta uma profunda ação de graças ao Pai. Bendito seja Deus em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. É pela fé que nos aproximamos deste mistério salvador que nos conduz à plenitude da vida em Deus. O trecho dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura, Atos 2, versículos de 42 a 47, apresenta um quadro exemplar da comunidade cristã nascente, iluminada pela presença do ressuscitado. Os fiéis permaneciam atentos ao ensinamento dos apóstolos, perseveravam na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Esse modelo comunitário continua a inspirar as comunidades e discípulos de Jesus em todas as épocas e lugares. No Evangelho destacam-se duas aparições do Senhor ressuscitado e a postura do apóstolo Tomé diante desses eventos. Na primeira aparição, no próprio dia da ressurreição, Jesus se manifesta no meio da comunidade reunida, saudando-os com a paz e conferindo-lhes os dons do Espírito Santo. Esses dons pascais da paz e do Espírito Santo não apenas fortalecem a fé dos discípulos, mas também os capacitam para a missão confiada pelo Mestre. A ausência de Tomé nessa ocasião leva-o à dúvida, revelando a necessidade humana do encontro pessoal com Cristo para a fé verdadeira. 8 dias depois, o Senhor ressuscitado reaparece dirigindo-se diretamente a Tomé e convidando-o a superar a incredulidade e abraçar a fé viva. Em resposta, Tomé professa uma das mais profundas confissões cristológicas: meu Senhor e meu Deus. Esse momento ressalta o dom da fé como fundamento do discipulado e o início da missão de testemunhar a vida nova que emana da ressurreição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Um santo domingo para todos. Salve festa Deus todo venerabilis Deus in infernum vigide astra Salve festa Deus toto venerabilis
humanum cellens persisse profundum, ut hominem liberes est quoque factus omnum. Salve festa dies, toto venerabilis evo, qualeus infernum vigit astra tenet, Christi acceserunt inferne vincula legis, expavitque caos luminis ore Salve festa dies, toto venerabilis evo, qualeus infernum vigit et astra tenet, rede tuam faciem videantur saecula lumen, revediem qui nos demoniente fuit.